Você sabia que 96% das mulheres brasileiras não se consideram bonitas? Não se sentem satisfeitas e felizes com quem elas são? O problema de muitas delas é que elas se preocupam demais com a opinião dos outros e com a própria aparência. Elas vivem se comparando com outras mulheres e tirando conclusões sobre si mesmas que nada tem a ver com quem elas realmente são. Olá, tudo bom? Eu sou a Rosana Braga e nessa Semana da Mulher Diva nós vamos ficar bem juntinhas para falar sobre como você pode desenvolver e aumentar significativamente a sua autoestima, a sua autoconfiança e, consequentemente, a sua satisfação e alegria consigo mesma. Eu vou te ensinar conceitos, práticas e novos comportamentos para que você pare de uma vez por todas de sofrer, de se olhar no espelho e não se gostar, de viver sempre se sentindo insegura, sem saber se deve ou não deve falar, se deve ou não deve ligar, sempre com medo de errar, de ser inadequada, desagradável ou chata. Nesse e nos próximos vídeos eu vou te contar tudo o que eu aprendi e tudo o que eu fiz na minha própria vida e que mais tarde terminei descobrindo que se trata de um método para despertar o melhor que existe em você, assim como eu consegui despertar em mim uma Rosana poderosa e muito mais autoconfiante. Você vai saber exatamente o que fazer e como fazer para enfrentar o mundo se for preciso, mas vai ser uma mulher realmente admirável, porque vai ter recursos emocionais e psicológicos para isso. É isso que eu chamo de despertar sua diva. Porque uma coisa é fato, por maior que seja o tamanho da sua dificuldade, é totalmente possível se sentir mais segura e confiante para conseguir o que você deseja. E eu te garanto que se você se entregar, se você mergulhar de cabeça nesse método que eu vou te ensinar, você vai se tornar tão convicta do que quer e do que merece, tão segura dos seus valores e das suas vontades, que vai finalmente ocupar o seu lugar nos seus relacionamentos. Vai falar exatamente o que pensa e sente, sem chorar, sem se arrepender depois, sem ficar se criticando ou se sentindo culpada por tudo que você julga estar errado dentro de você e ao seu redor. Bem, se você ainda não me conhece, talvez esteja se perguntando quem sou eu e por que eu estou aqui falando sobre autoestima e como você pode se sentir uma mulher muito mais valiosa e atraente. Eu sou psicóloga e coach, autora de 9 livros sobre relacionamento e autoestima, consultora de relacionamento do par perfeito e especialista em educação sexual. Nos últimos 15 anos, eu tenho me dedicado a estudar e pesquisar o comportamento das mulheres nos seus relacionamentos e na vida em geral. E tenho me dado conta cada dia mais do quanto a autoestima delas, do quanto o modo como elas se veem reflete diretamente nos resultados que elas conquistam e na qualidade dos relacionamentos que elas vivem. Talvez você já tenha visto alguma entrevista minha na Ana Maria Braga, no Fantástico, talvez não. Já fui entrevistada também pelo Edu Guedes, Kátia Fonseca, Rony Von, Leda Nagli, Claudete Troiano, pela Rádio Transamérica, Jovem Pan e por vários outros programas. Mas o que realmente me deixa feliz não é tanto ser lembrada pelos meus livros ou entrevistas e programas famosos que eu já fui. O que realmente me deixa feliz, o que eu mais amo fazer, é constatar o quanto tudo isso que eu aprendi durante todos esses anos tem realmente transformado a vida de tantas mulheres e proporcionado a elas a chance real de se sentirem fortes e prontas para viver tudo que elas merecem. Olá, tudo bem? Eu me chamo Amanda, tenho 36 anos e hoje eu tô aqui para compartilhar um pouquinho da minha experiência com o programa Desperte a Diva em Você. Na verdade, eu estava passando por um momento complicado na minha vida, apesar de todas as conquistas que eu já tinha tido na minha vida. Eu estudei o que eu queria, eu consegui trabalhar no ramo que eu queria, eu casei, tive os meus filhos, mas depois de tudo isso eu cheguei num momento que eu estava me sentindo perdida, que eu não tinha certeza se era realmente as escolhas que eu tinha feito eram realmente as que eu queria, que eram o que me realmente satisfazia. E, enfim, eu estava querendo agir, mas eu estava me sentindo anestesiada. E foi aí que eu encontrei o site nesse site eu encontrei um artigo da Rosana, e aí eu
acabei descobrindo o programa dela. E como eu acho na vida que realmente nada é por acaso, não foi por acaso, eu acho que eu encontrei a Rosana, que eu encontrei o trabalho dela nesse site, eu mergulhei de cabeça nesse programa e eu só tenho que agradecer. Eu acho que já nas primeiras aulas a gente já sente uma diferença enorme, a gente se sente muito mais segura. A Rosana dá várias dicas, várias ferramentas para a gente realmente crescer, para a gente se conhecer melhor. A gente descobre ou redescobre a nossa essência. E eu acho realmente que, independente de você querer ou não encontrar o seu príncipe encantado, o homem da sua vida, eu acho que você vai encontrar com certeza uma pessoa muito especial, que é você mesma. Então vale muito a pena, eu recomendo a todas as mulheres, eu acho que todas as mulheres deveriam fazer esse curso para se encontrar, para se redescobrir, para se permitir. Talvez você tenha se identificado com ela, talvez não. Mas ao final desse vídeo eu vou te ensinar casos como o da Fernanda, que é solteira, tem 33 anos e estava em profunda depressão até que resolveu praticar o método. Ela mesma conta que no começo não foi nada fácil e que ela chegou a pensar em desistir. Mas quando seguiu em frente e se entregou aos exercícios, aconteceu algo inacreditável para ela até aquele momento. Tem também os depoimentos da Maria, da Tânia, da Regina e de muitas outras mulheres contando como conseguiram despertar sua diva. E você? Você sabe qual é a sua maior dor? O que te incomoda? O que você gostaria que fosse diferente em sua vida e dentro de você? Talvez você se sinta carente, sem saber como viver um relacionamento feliz e saudável. Talvez você viva com medo de ficar sozinha para sempre, de nunca ter um casamento bacana ou uma família como você sempre sonhou. Talvez você não aguente mais pular de galho em galho e se sentir profundamente decepcionada a cada fim. A cada vez que, sem entender porquê, mais um encontro vira desencontro. Mais uma chance de ser feliz desaparece da noite para o dia. Ou, se você é casada, talvez você sinta que faz tudo, se dedica pelo outro e pelos filhos, mas que não é reconhecida, não é valorizada. Talvez você não consiga entender o que tem feito de errado para se sentir assim, meio frouxa, meio sem saber impor limites, sem saber dizer não para o outro e sem saber como conciliar os seus deveres com as suas vontades, o seu prazer, o seu espaço. Talvez tudo o que você mais queira seja aprender a se colocar de um jeito tão espontâneo e tão sincero que você seria capaz de transformar qualquer crise em mais cumplicidade, mais carinho e mais verdade entre você e a pessoa que você ama. Talvez sua busca seja pelo seu propósito de vida, pela coragem de ser livre, de fazer o que ama sem se sentir com tanto medo e tão insegura. Então, quando você vai se dar uma chance? Quando vai parar de se limitar e de acreditar nas mentiras que você se conta ou que contaram para você, mas que só servem para te deixar aí, paralisada, achando que o amor, a alegria, a beleza e a autoconfiança não foram feitos para você? Deixa eu te dizer uma coisa, nenhuma mulher conseguiu viver a vida que desejava enquanto ficou sentada no sofá, esperando um milagre acontecer. Ou pior, se lamentando pelo que não tem e pelo que não é. E eu sei, por experiência própria, que tudo de bom só é possível quando a gente está de bem com a gente mesma. Ou seja, quando a nossa autoestima está firme e consistente. Se você está realmente comprometida consigo mesma e com a sua felicidade, se você realmente quer mudar, fica comigo até o final desse vídeo e durante essa semana que eu prometo que eu vou plantar a sementinha da autoestima e da autoconfiança em você. Para começar, eu resolvi organizar a Semana da Mulher Diva simplesmente porque eu ainda me lembro muito bem de como era a minha vida quando eu ainda não tinha despertado a minha diva. Ou seja, quando a minha autoestima ainda era muito baixa. Sim, porque me ouvindo falar aqui agora, você pode pensar que eu sempre fui assim, de bem comigo mesma, vivendo a vida que eu sempre sonhei. Mas eu posso te garantir que não. Eu já passei por situações bastante dolorosas em minha vida, fases em que a minha autoestima era precária, muito baixa mesmo. Quando eu me casei a primeira vez, em 1994, eu tinha 21 anos e me sentia feia, inadequada, sem saber como me comportar ao lado do homem que eu amava e inclusive perto dos amigos dele.
Eu tinha medo de falar como eu me sentia, o que eu estava pensando e o que eu queria. Tinha muito medo de fazer tudo errado e ele não aprovar o meu jeito de ser. E para me deixar ainda mais vulnerável, aconteceu algo que, obviamente, foi o meu maior presente, mas que também foi um fator de muitas transformações e alguns medos. Eu engravidei e meu filho nasceu quando eu tinha apenas 22 anos. Eu me sentia muito imatura para lidar com tudo aquilo. No começo, eu me sentia muito triste, perdida, sozinha. Eu chorava praticamente todos os dias escondida no banheiro para o pai do meu filho não ver. E eu não entendia por que eu não era feliz no meu relacionamento se isso era tudo que eu mais queria na vida. Mas com o tempo, a tristeza virou vitimização. Eu achava que a culpa era dos homens, da sociedade machista, do amor. Isso mesmo, eu tinha um monte de crenças distorcidas e equivocadas sobre mim mesma e sobre ser amada. Eu acreditava de verdade que os homens não prestam, que todos mentem, que são incapazes de amar. Também acreditava que falar o que eu sentia era provocar brigas e discussões e que uma esposa não devia fazer isso. Eu achava que eu devia evitar desentendimento a qualquer custo. E o pior de tudo, eu realmente acreditava que as mulheres eram vítimas dos homens, que mulher era boa, passiva, verdadeira e fiel, e que homem era mentiroso, infiel e insensível. E baseada nessas crenças, o óbvio aconteceu. Com o passar do tempo, minha tristeza começou a virar raiva. Raiva de mim por não conseguir sair daquela situação, por me sentir tão fraca e com tanto medo do futuro, do que as pessoas podiam pensar, de como seria a minha vida com um filho pequeno se eu decidisse me separar. E isso trouxe muita dor para mim. Porque eu até me achava bacaninha, gente boa, mas eu não entendia porque meu relacionamento não acontecia do jeito que eu queria. E não conseguia conversar com ele, não falava sobre o que eu estava pensando e sentindo. Na época, infelizmente, ainda não tinha tanta informação disponível na internet como tem hoje. E nem recursos online para fazer de qualquer lugar e a qualquer hora. Esse tipo de tratamento para autoestima não era tão acessível. Mas eu realmente acreditava que qualquer investimento valeria a pena, porque eu estaria cuidando de mim, do que era mais importante para que todo o resto fizesse sentido. Foi então que eu tomei uma decisão. Eu resolvi procurar ajuda e comecei a fazer terapia. A primeira coisa que eu descobri foi que eu estava me jogando num verdadeiro abismo, que eu vinha armando uma arapuca atrás da outra para mim mesma. Aquilo era inacreditável. Eu não sabia se eu chorava ou se eu ria de mim mesma. Eu estava colocando todo o meu poder na mão do outro, achando que a culpa era dele por eu estar me sentindo tão pouco amada, tão pouco reconhecida e valorizada. Eu achava que eu teria que ser infeliz para sempre, simplesmente porque ele não se comportava como eu esperava. E quando eu comecei a me dar conta disso tudo, a descobrir que eu podia sim ser a dona da minha história e melhorar muito a minha sensação comigo mesma, que eu podia pedir, conversar, negociar e colocar limites, eu percebi que outras coisas em mim e ao meu redor também podiam ser muito diferentes. Mas como muita coisa já tinha acontecido, eu decidi me separar. E minha autoestima de novo se abalou profundamente. Por mais que a escolha fosse minha, eu tinha que lidar com as consequências. Criar um bebê de 2 anos, voltar para a casa dos meus pais e me ver diante de um monte de dúvidas, conflitos, medos e inseguranças. E se eu nunca mais encontrasse um amor? E se eu tivesse tomado a decisão errada? E se meu filho fosse prejudicado? E se, por mais difícil que tivesse, ainda bem eu não me abandonei. Eu continuei meu processo de autoconhecimento, fiz cursos, li muito, busquei informações e entre lágrimas, erros e muita tristeza, eu voltei a me erguer. Nessa época eu estava com 24 anos e já era jornalista. Eu era dona da minha própria agência de projetos editoriais e fazia revista para bancas de todo o Brasil sobre desenvolvimento humano e relacionamento. E fui apostando em mim e a cada queda eu me levantava com a certeza não de que tinha fracassado de novo, mas de que tinha me tornado mais madura e mais perto de viver o amor que eu tanto desejava. E o amor apareceu. Mas não aconteceu exatamente como eu tinha imaginado. Aos 28 anos eu comecei um outro relacionamento, durou cerca de 2 anos e eu achava que dessa vez eu estava fazendo tudo certo. Eu conversava, demonstrava o que eu estava sentindo e tudo parecia ir muito bem, até que, aparentemente do nada, eu descobri que eu estava sendo duplamente traída, por ele e por uma grande amiga.
Eles saíram algumas vezes até que eu me permitisse enxergar o que estava bem diante do meu nariz e eu me recusava a ver. Passei mais 2 anos me fazendo um monte de perguntas sem encontrar as respostas. Eu desacreditei de mim, desacreditei dos homens, sofri muito e entrei em depressão. A essa altura, meu filho estava com 8 anos e quis morar com o pai. Aquilo foi muito difícil para mim. Ao mesmo tempo que eu percebia que o contato com o pai seria muito importante naquela fase, eu me sentia completamente fracassada, tanto como mulher quanto como mãe. Até no trabalho eu comecei a ter problemas. Sentia muito medo de ter estragado minhas chances e de estar velha demais para ter que começar tudo de novo. Tomei antidepressivo por 6 meses e em 2006, já com 34 anos, eu resolvi que era hora de parar de me lamentar e entrar em ação. De novo, eu precisava sair do lugar de vítima e despertar a diva que eu sabia que existia em mim. O que me salvava era a minha certeza de que enquanto houvesse ao menos um casal feliz, um casal se amando, era possível. E se era possível para um casal, também poderia ser para muitos, e inclusive para mim também. Eu comecei uma pós em educação sexual, investi muito em cursos e treinamentos e fui revendo a minha história, minhas escolhas e aprendendo com os meus próprios erros. E foi aí que a grande virada aconteceu. Eu estava prestes a encontrar o meu grande amor e ainda nem sabia. Nessa época, já bastante envolvida nos estudos e pesquisas sobre mulheres, relacionamento e autoestima, eu já atendia como consultora e fui aprimorando minhas técnicas. Comecei a aplicar com as minhas clientes, leitoras e foi incrível ver a transformação acontecendo na vida delas. A transformação que tinha acontecido comigo estava funcionando para elas também. Em 2007 e 2008, minha relação com meu filho, com os meus amigos e com a minha família estava completamente diferente. Eu me sentia muito melhor comigo mesma. As pessoas me tratavam com respeito e carinho. E tudo porque eu tinha mudado e agora eu agia como uma diva. Passei a me colocar com muito mais segurança e a me sentir muito mais autoconfiante, inclusive no trabalho. Foi quando eu decidi fazer psicologia, que era uma faculdade que eu queria desde quando eu escolhi jornalismo, lá aos 18 anos de idade. E logo em seguida foi quando eu vi o meu amor, o meu grande amor pela primeira vez. Era final de 2008 e quando eu olhei para ele no Parque Ibirapuera em São Paulo, eu comentei com uma amiga que estava do meu lado: menina, esse homem é o meu número. E gente, eu não estou falando de um númerozinho qualquer não. Eu não estou falando de uma areinha jogada no canto. Se eu não tivesse com a minha diva bem acordadinha, com certeza eu teria dito outra coisa para minha amiga, algo como: menina, esse homem é muita areia para o meu caminhãozinho. Mas que nada, meu caminhãozinho dava conta daquilo tudo, eu sabia que dava. Aquele homem era o Rodrigo Cardoso. Eu não sei se você conhece, mas eu vou te dizer uma coisa: é gato, é tudo de bom, inteligente, com coração gigante, bem-sucedido, romântico, carinhoso, tudo que eu queria, tudo que eu já tinha pedido para o universo e tudo que eu sabia e sentia que merecia. Em fevereiro de 2009 ele me ligou, me convidou para jantar e a gente começou a namorar. 4 meses depois ele me pediu em casamento. No dia 12 de junho de 2010 a gente se casou. E lá se vão mais de 7 anos de cumplicidade, aprendizado, crescimento, troca, dedicação e muito amor. Eu sentia cada dia mais que se eu conseguir conquistar tanto amor para a minha vida, vindo de onde eu vim e passando pelo que eu passei, qualquer mulher poderia conseguir isso também. E o melhor de tudo, sem sofrer o que eu sofri, encurtando o caminho. Essa sempre foi a minha missão, a minha busca, o meu porquê. Por isso eu decidi compilar tudo que eu aprendi nesses 15 anos num programa. Criei um método para reconstruir a autoestima dessa mulherada que é linda e poderosa, mas que simplesmente não se vê, não se enxerga, não se sabe. E foi então que eu montei o Desperte a Diva em Você e abri a primeira turma em 2015. E o curso deu tanto resultado, foi tão maravilhoso acompanhar mais de 70 mulheres nessa jornada, pelo caminho que levaram elas de volta para dentro delas, que eu não podia parar. Veja o que aconteceu com a Fernanda. Ela estava com 32 anos e estava em depressão, quase desistiu de si mesma, mas ainda bem que ela decidiu se dar uma chance e apostou na diva dela.
Sou Fernanda Vilela, sou de São Paulo, hoje eu tenho 33 anos, sou advogada e para mim, assim, está sendo uma experiência maravilhosa, assim. Foi assim um divisor de águas mesmo, eu estava em profunda depressão, eu não tinha condições psicológicas, físicas e muito menos financeiras para adquirir isso, para poder fazer. Mas eu acredito muito que uma decisão, ela move montanhas, ela muda a sua atitude, ela muda a sua vida. E eu vi nesse programa um momento de mudança, porque eu não sabia o que era autoestima. Autoestima, o que é isso? Amor próprio? Menos ainda, entendeu? E aquilo ali era uma busca, assim, um desejo muito ardente disso, entendeu? Então, para mim, era o último grau de solução da minha vida. Sempre quando a gente está nesse estado de depressão, a gente tem o empecilho do medo, a gente coloca desculpa, principalmente quando a gente não tem dinheiro. Não é que a gente não tenha, muitas vezes a gente consegue, mas a gente coloca isso como um obstáculo muito grande para a gente usar como muleta. Entendeu? Então, o medo eu acho que era o pior, porque o medo, muitas vezes, de mudar. Acho que quando a gente quer mudar, mas a gente tem aquele medo de ir para frente, então esse era o empecilho, não era nem o financeiro em si. Eu terminei o Desperte a Diva, o programa da Rosana Braga, em dezembro, mais ou menos. Eu comecei ele, quando a gente iniciou, as primeiras semanas foram muito impactantes, porque todos os testes eram 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, e foram muito impactantes. E eu parava, eu me bloqueava, e chegou um momento que eu até conversei com a Rosana e a gente tentou tirar esse bloqueio. E por mim, quando eu terminei, eu comecei a tomar atitudes. Comecei a colocar em ação, porque tudo que você faz, tudo que você coloca, um curso, um treinamento, se ele não for colocado em prática, ele não vai solucionar o seu problema, ele não vai resolver a sua vida. Então eu resolvi, em dezembro eu tomei uma atitude, eu falei assim, eu vou mudar a minha vida. E em janeiro eu mudei totalmente, radicalmente, independente das consequências. Consequência, a gente sair da zona de conforto, dói. E continua doendo, mas hoje com um mindset mudado, com a percepção que realmente eu tenho valor, minha autoestima, hoje eu sei o que é, hoje eu sei o que é o amor próprio. Então, para mim, o Desperte a Diva foi um divisor de águas na minha vida. Eu indicaria, com certeza, sem dúvida nenhuma, assim, se alguém me perguntasse, o que você está esperando? Então, para mim é isso. Passa. E agora eu tô aqui com você e eu vou te contar quais são as 3 maiores armadilhas da diva. Quer mesmo saber? Então pega uma caneta e um papel e fica comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou falar agora é muito valioso e a maioria das mulheres não sabe. Você vai se surpreender com o que novas percepções simples e práticas podem fazer na sua vida e nos seus relacionamentos. O que eu vou te ensinar é resultado de muitas horas de empenho, estudos, pesquisas, exercícios, práticas e treino real. Tá pronta? Então vamos lá. Anota aí as 3 maiores armadilhas da diva. A armadilha número 1 é o alçapão da ansiedade. Você conhece alguém que está o tempo todo insegura, com medo das coisas não acontecerem como ela espera? Se você sofre de ansiedade, sabe o quanto seu corpo todo sente e dói quando você se deixa tomar por pensamentos de fracasso, de não realização, de que tudo vai dar errado, de que a pessoa que você quer que te ligue talvez não ligue, de que você não sabe como agir ou o que dizer para fazer a coisa certa, para não estragar tudo mais uma vez. Mulheres que não sabem lidar com a sua ansiedade amargam uma autoestima cada vez mais fragilizada, mais baixa, mais instável. Vão se tornando cada vez mais inseguras e vivem um conflito interno que machuca demais. São impulsivas, metem os pés pelas mãos, tomam decisões e se arrependem depois. Por exemplo, mulheres que não sabem lidar com a sua ansiedade costumam cobrar demais do parceiro. Às vezes, mal começar a sair com alguém e já estão dando um jeitinho de cobrar e acelerar as coisas, porque elas não se aguentam, elas querem saber se o outro está mesmo interessado, se vai ligar, se eles vão sair de novo e por aí vai. E o pior é que essas mulheres
Cobram demais, mas aceitam de menos. Falam que não são como as outras, que não vão aceitar isso e aquilo, mas diante da menor possibilidade do cara sumir ou não gostar delas, elas aceitam migalhas. Qualquer coisa para ele não desaparecer, para não viverem mais um fracasso amoroso. Essa ansiedade descontrolada detona completamente a sua energia, sua motivação e a sua autoestima. Muitas começam a se xingar de burro, idiota, falam que tem dedo podre pro amor, que são radar de confusão, que não tem sorte. Conclusão, você acredita mais e mais que não nasceu para ser feliz e vai desistindo, dia após dia, de ser a diva que você poderia ser. A armadilha número 2 é a forca das emoções. Um conjunto de desastres na sua vida. Ao enforcar suas emoções, seu corpo reage como uma verdadeira cascata de efeitos negativos. Só para você ter uma ideia, mulheres com baixa autoestima tendem a sofrer de problemas intestinais, ficam enfesadas, têm prisão de ventre, dores de estômago, gastrite nervosa, depressão, pânico, dores musculares todos os dias, insônia ou excesso de sono e principalmente instabilidade de humor, o que prejudica demais os seus relacionamentos amorosos. Eu não sei o que você acha disso tudo, de todos esses males físicos que a baixa autoestima causa, mas eu tenho certeza de que você não quer levar uma vida assim, cheia de tristeza, conflitos internos, distúrbios emocionais, remédios e mais remédios, gastos altíssimos na farmácia e em médicos de todos os tipos. Bem, a terceira armadilha da diva é o que eu chamo no meu método de poço do desamor. Uma mulher que cai nesse poço sente medo de não ser amada o tempo todo, de não ser interessante, de não ser atraente. Ela entra num verdadeiro redemoinho de emoções confusas e todo o seu comportamento, todos os seus pensamentos ficam comprometidos. Talvez você conheça alguém que vive assim, com sentimentos distorcidos e que tira conclusões erradas sobre o outro, sobre si mesmo e sobre os acontecimentos. Essa armadilha termina aparecendo sorrateiramente e fazendo com que ela não assuma o que quer, o que sente e o que pensa. Ela parte do pressuposto de que suas vontades podem não agradar o outro e que se ela se colocar, o outro não vai gostar e vai terminar perdendo interesse por ela. Ela também tem muita dificuldade de falar não. Acredita que se não fizer tudo o que o outro quer, não vai ser importante ou necessário bastante, que o outro vai procurar alguém mais solista, mais legal. Ela fica muito preocupada com o que vão pensar caso ela se recuse a atender um pedido. E aí ela fica sempre disponível. E quando não consegue, imediatamente se sente egoísta, errada, culpada e cheia de remorsos. E o pior é que ela nem se dá conta do quanto tudo isso pesa, faz com que ela se sinta cansada, desanimada, irritada e com mais medo ainda de não ser amada por ser assim, tão cheia de conflitos, tão insegura e tão sem confiança em si mesma. Por último, uma mulher que cai no poço do desamor está o tempo todo tentando agradar, fazer mais e fazer melhor. Ela se oferece para ajudar, ela se desdobra, faz surpresa, se adianta e resolve o problema do outro, mas sente que não é retribuída, que não é reconhecida e muito menos valorizada por tudo que ela faz pelo outro, pelo tanto que se doa e que se sacrifica. Talvez você conheça alguém assim, talvez você já tenha se comportado assim. Muito triste isso, não é? Muito triste viver assombrada e sempre por essas armadilhas, consumida pelo medo e pela confusão e pela dor. Mas saiba que isso tem solução. É totalmente possível deixar de ser assim e aprender a ser uma diva segura, autoconfiante, atraente, que sabe falar o que sente e o que quer, que consegue dizer não para o outro e por isso mesmo é muito valorizada e amada. No nosso próximo encontro, eu vou trazer ferramentas e técnicas específicas para você não cair mais nessas armadilhas. Eu vou pegar na sua mão e te levar passo a passo para essa transformação. Eu vou falar sobre o segredo de uma mulher que tem a autoestima elevada e que está de bem consigo mesma. Como são suas atitudes e como ela pensa e sente. Você vai adorar. Nossa próxima aula ainda vai ser essa semana, mas antes de terminar, eu não posso esquecer. Eu tenho 2 pedidos muito importantes para te fazer. Deixa o seu comentário, suas dúvidas aqui embaixo desse vídeo, porque durante esses dias eu vou me dedicar a ler e responder o máximo que eu conseguir. Afinal, é a nossa semana, a Semana da Mulher Diva. Então, valorize esse espaço e aproveita para me perguntar o que você quiser, tá bom?
E o outro pedido é o seguinte: se você gostou do nosso primeiro encontro e do que eu apresentei nessa aula, das 3 armadilhas da diva, por favor, compartilha com suas amigas e com as mulheres que você acredita que possa aprender algo também. Até porque essas aulas vão ficar no ar por pouco tempo. Vamos empoderar essa mulherada, elevar a autoestima feminina e conquistar o mundo. Mas não à custa de tanto sofrimento e tantas perdas. Vamos conquistar e desfrutar, celebrar, divar por aí, com muita graça e elegância e alegria. Muito bem, e fica atenta no seu e-mail, ou na minha fanpage, ou no meu canal do YouTube, porque a gente se encontra ainda essa semana. Um beijo grande e fica agora com depoimentos de outras divas que apostaram em si mesmas e se surpreenderam com o que fizeram na vida delas. Olá, Diva Rosana! Eu estou aqui para dar o meu testemunho sobre o programa Desperta Diva em Você. Antes de eu fazer o programa, eu sentia-me insegura, sentia falta de confiança, tinha medo de me expor, medo de falhar, estava constantemente a cair na armadilha da exigência da perfeição e escondia-me muitas vezes, deixando o lugar que me cabia no mundo completamente vazio. O que me levou a fazer este programa foi o facto de quando eu ouvi pela primeira vez a Rosana a anunciar o Desperta Diva em Você, algo ressoou dentro de mim e falou bem alto, dizendo: isto é para ti, isto é para tu fazeres. E eu senti como que um presente da vida me estava a ser entregue em junho de 2016, quando a Rosana anunciou a segunda edição do curso. Foi uma viagem incrível, maravilhosa, absolutamente transformadora, inspiradora, que foi guiada pela grande diva Rosana, que é uma excelente terapeuta e facilitadora, que com o seu jeito inspirador, motivador, doce, firme, assertivo e amoroso e divertido, conseguiu tocar o meu coração, carregar no botão Diva Acordada para Sempre. Esse botão que eu tantas vezes esqueci e esqueci o lugar onde ele estava. Por isso, muito obrigada, Rosana. Eu hoje sinto-me muito mais empoderada, muito mais segura, muito mais confiante. Descobri as vantagens de ser imperfeita e passei a gostar de ser imperfeita. Passei a ocupar o meu lugar no mundo e a perceber que é um dever meu ocupar o meu lugar no mundo, tal como é um dever de todas as mulheres ocuparem o seu lugar no mundo e serem a diva que nasceram para ser. Eu acredito com todas as minhas células que se não fizermos isso estamos a desfalcar o mundo. Por isso, convido todas as mulheres que se queiram conhecer mais, resgatar partes de si, a serem mais inteiras, a serem divas verdadeiramente acordadas, que façam este curso, porque ele vale muito, 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 muito a pena. Olá meninas, meu nome é Fátima e eu estou aqui para falar um pouquinho da minha experiência com o programa Desperte a Diva em Você, da Rosana Braga. Bom, eu sempre fui uma menina assim, com baixa autoestima, muito insegura, ansiosa, que achava que não era merecedora de nada, que as outras pessoas que mereciam mais do que eu, e que eu tinha assim, tipo, tudo para as outras pessoas e para mim nada. Uma pessoa desanimada. E o que aconteceu? Até por conta dessa situação, até alguns anos atrás eu tive depressão, consegui superar. E aí o que aconteceu? Outra coisa também é que eu não ligava muito para minha aparência, não usava maquiagem de jeito nenhum, não ligava muito para minha vestimenta. E aí nesse ano, né, eu tive um problema, que eu rompi o ligamento do joelho. E por conta disso eu acabei ficando muito parada, porque não consegui me movimentar direito, sentia muitas dores, tive que me afastar do trabalho, tive que ficar de licença, tive de abandonar meus esportes lá na academia. E aí fui ficando desanimada, triste, e aí eu fui assistir. E por coincidência, justamente naquela semana, a Rosana Braga estava convidando a gente para fazer o Desperte a Diva em Você. É a Semana da Mulher Diva. E aí, assim, eu assistindo o vídeo dela, de repente, aquelas palavras dela tocaram meu coração e eu resolvi investir. Assim, chega, quem sabe eu não consiga ser uma mulher diferente, uma pessoa mais alegre, mais animada, de bem com a vida. Quem sabe eu não vou me encontrar nesse programa.
E aí eu fui fazer e realmente foi maravilhoso. Eu costumo dizer que o DDV é transformador e libertador, porque ele mudou a minha vida. Eu comecei a enxergar a vida de uma outra forma, comecei a enxergar as pessoas de uma outra forma e principalmente comecei a me enxergar de outra forma, a me valorizar, a perceber que para que eu possa valorizar o próximo, primeiro eu tenho que me valorizar. Passei a ser uma pessoa de bem com a vida, passei a ver a vida de uma forma colorida, passei a usar maquiagem. Hoje em dia eu não saio de casa sem maquiagem e me tornei uma pessoa muito melhor. Todas as pessoas notaram, meu marido, no meu trabalho, minha postura mudou, uma pessoa mais segura, mais confiante. Então assim, eu só tenho realmente a agradecer a Rosana Braga e a equipe, toda a equipe do DDV por ter me proporcionado essa mudança e essa felicidade na minha vida, essa alegria. E incentivo a todas que desejam ser felizes, livres das suas crenças limitantes. É possível sim viver uma vida feliz. Gratidão. Oi queridas, aqui é a Marta Mulhuli, eu sou moçambicana da África e venho aqui para dar um depoimento sobre o curso DDV. É um curso que amei demais. Quando eu conheci a Rosana e ela me apresentou o curso, eu encarei como uma coisa muito especial para a minha vida, porque é o que eu precisava. Eu sou moçambicana, um contexto de guerras, um contexto assim de conflitos, um contexto de miséria. Então talvez vocês possam imaginar que tipo de pessoa eu era. Complexada, que não conseguia ver nada de bom em mim e me achava uma pessoa burra, posso dizer isso, porque assim como me achava, não me achava inteligente, mas hoje sou psicóloga, sou coaching, sou master coach, e porque tudo isso começou a mudar na minha vida. O curso da Rosana foi um curso que veio a elucidar muita coisa em mim. No curso eu aprendi realmente a olhar para mim, no curso eu fui curada e as visualizações que eu tive no curso curaram, isso literalmente falando mesmo. Eu fui curada até de algumas dores que eu tinha, porque eu me entreguei no curso. Me sinto muito especial, porque esse curso trouxe em mim, restaurou em mim muita coisa que estava perdida. Então o que eu quero dizer é que se você deseja fazer esse curso, você vai estar fazendo uma boa escolha para a sua vida. Não tem como você fazer o DDV e sair da mesma maneira. Não tem como. Ou você muda, mas você muda para o melhor, para o bom, para o perfeito. Então hoje eu caminho como uma diva, eu vivo como uma diva moçambicana. Muito obrigada, Rosana, por tudo que você me proporcionou nesse curso. E eu quero aprender muito mais e fazer com que os outros também, ou as outras mulheres aprendam. É isso que eu quero, tornar no meu país e fazer com que as mulheres do meu país sejam divas. Muito obrigada. Beijinhos a todas.